Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula. Aqui você aprende técnicas para improvisar com a linguagem do jazz, seguindo os passos dos mestres. Eu sou o Thiago Guzzo do DNA da Improvisação e o tema da aula de hoje é confusão na análise harmônica, atrapalha o seu improviso? Então vamos começar, vamos discutir sobre isso aqui. Eu vou propor também soluções para vocês. Bom, para começo de conversa, por que da confusão na análise harmônica? Por que acontece isso? Porque tem muitos autores e a harmonia não é uma coisa exata como, por exemplo, o nome das notas, né? Isso aqui é Dó, né? Se for em Dó maior, essa nota aqui tem que ser Dó, né? Não é exato assim, porque elas são adaptáveis a análises, elas têm possibilidade de análise diferente, e isso muito por conta da enarmonia. O que é enarmonia? É quando uma nota pode ser chamada de outro nome, né? Você tem Mi bemol que pode ser chamado de Ré sustenido. Então, se eu chamo de Ré sustenido uma coisa que era Mi bemol, eu mudei o intervalo, e se eu mudei o intervalo, esse acorde pode ter um outro significado agora. Ele pode ter um outro nome. E isso acontece muito na forma como se interpreta os acordes, né? E depende de cada autor, tem certos autores de manuais de harmonia que chamam o mesmo acorde com um outro nome. E isso, às vezes, a gente fica sem saber. Eu, pelo menos, quando eu comecei, eu era assim, eu não sabia, então eu achava que a harmonia tinha que ser uma coisa só. Então, eu aprendi uma coisa e quando alguém dizia outra que era a mesma coisa, aí o cara dizia, não, mas isso que você aprendeu é aquilo também. Fala, pô, mas ou é A ou é B. Fala, não, pode ser A e pode ser B. Aí eu ficava louco, né? Então, para começo de conversa, a gente tem que entender a base da harmonia. Se você entende o fundamento da harmonia, aí você consegue entender por que um autor chama de uma coisa e por que um outro autor chama de uma outra coisa. No final das contas, eles estão chegando no mesmo lugar. E o que acontece? Se eu não resolver essa questão da análise harmônica, quais são os problemas que eu posso encarar? Talvez os problemas que você esteja encarando aí ao longo da vida, né? Que eu também já passei muito por isso, sofri muito com isso. E às vezes até sempre pinta uma situação que a gente fica com a pulga atrás da orelha. Uma música aqui, outra ali que fica mais... Tem uns compositores que são mais ousados. E a questão mesmo é simples, é porque o manual de harmonia, não foi o Beethoven que leu o manual de harmonia e aprendeu a condução de vozes, dominante resolve na tônica, beleza, aí foi lá e compôs a sinfonia. Não, foi exatamente o oposto. Foi o autor do livro, o teórico, que analisou as músicas do Beethoven. Então Beethoven foi lá e criou aquilo, ele foi criativo, foi artista, e aí o escritor, o autor, o teórico foi lá e encontrou os padrões na música do Beethoven. Não estou falando do Beethoven só como um exemplo, música do Beethoven, na música do Mozart, na música das pessoas que faziam, nos compositores de uma época, de um período, e eles estipularam, as regras são assim, se você quiser compor com o estilo clássico, tem que seguir essas regras. Aí depois, o estilo romântico tem esse outro estilo aqui, o cara vai mais para esse lado, usa também essas técnicas. Então, na verdade, é isso que acontece. E por conta disso, se vem um cara hoje, e sei lá, um Ginga da vida, que tem tem muita criatividade harmônica, né? Se eu analisar as coisas do Ginga, é um negócio fantástico, né? Não dá vontade de parar de ouvir, dá vontade de tirar tudo. Transportar tudo para ver se aquilo entra na cabeça, assim, para ver se a gente fica inteligente. E aí vem um cara que nem ele, compõe um caminho harmônico diferente por conta de muita coisa que ele ouve e tal, da experiência grande que ele tem na música, de ouvir, de tocar, de experimentar, de compõe muito também. Aí ele encontra caminhos que de repente você não vai conseguir analisar, ou se você tiver só um ponto de vista, vai ficar difícil de encontrar explicação para aqueles acordes, entende? Então,
O problema de você não ter essa base harmônica capaz de julgar, assim, esse compositor quis dizer isso, esse autor quis dizer isso, aquele autor quis dizer aquilo, mas eles estão falando desse mesmo acorde. Então, se não tiver essa capacidade, vai gerar confusão mesmo. Para exemplificar melhor isso, eu separei aqui dois trechos, na verdade, separei dois trechos de situações harmônicas que podem gerar confusão na hora da análise. Tá? Um desses trechos é uma passagem muito comum, que é quando você está no terceiro grau de um tom qualquer, sei lá, estou em Dó. Terceiro grau, Mi menor. Aí ele faz terceiro grau, aí faz um diminuto cromático descendente, chego no segundo grau e vou pro dominante, né? Às vezes resolve, às vezes não. Isso tem em várias músicas, né? Por exemplo, Someday My Prince Will Come. Falar devagar, né? Porque às vezes eu falo rápido, as pessoas não conseguem, quer saber o nome da música. Someday My Prince Will Come, que é o tema da Branca de Neve, que todos os jazzistas tocam, né? Que é aquele tô em Si bemol maior. Aí ele faz terceiro grau. Exatamente o trecho que eu falei. 3, diminuto descendente, 2, 5, poro, ainda repete. Outra situação onde aparece esse exemplo aqui, que eu vou explicar a análise desse acorde diminuto aqui. Pode ser... Eu sei que vou te amar, né? Eu sei que vou te amar. Aí vem. Na verdade, esse aqui ele vem do 1, né? Ele não faz nem o 3. Mas tem um pedaço que ele vai. Cada verso será. Aparece essa situação, né? Onde anda você também aparece. Outra música que aparece, Este Teu Olhar, né? Este teu olhar, tá em Fá maior, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Agora, doce, eu tô em Fá maior, terceiro grau, ó. Doce é sonhar, diminuto descendente, é pensar que você... Então é uma situação que aparece muito, esse acorde aí, diminuto descendente. Muito bem, agora vamos pensar aqui, como é que eu analiso esse acorde? Esse acorde, ele é o seguinte, todo acorde diminuto é um dominante. O Schoenberg, que é um dos grandes, das grandes referências dos tratados de harmonia, tem um grande tratado, ele diz que o sétimo grau, esse sétimo grau diminuto, ele não existe, simplesmente não existe, ele é a inversão de um acorde de sétima. Então, se você pensar, por exemplo, Si diminuto, na verdade, é um Sol 7 com nona menor, com a terça no baixo, omitindo a fundamental, sem a fundamental. Se você fizer isso, você tem esse acorde aqui. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Fala, o acorde tem terça no baixo, nona menor, sem a fundamental, não é mais fácil chamar de Si diminuto? Só que quando você pensa assim, você reduz a análise para tocar, para improvisar por cima dele, ou para criar uma melodia por cima dele, nas mesmas funções do dominante. Então, nisso, se eu souber solar sobre o dominante, eu vou saber resolver esse acorde aqui também, tá? Então, com isso, quando eu estou em Dó maior, por exemplo, eu estou no terceiro grau e eu faço esse diminuto descendente pro segundo grau, acontece uma progressão muito comum, que é o seguinte, vamos lá. Número 1, 2, 5, 1, para chegar no 1. Faço o 2 menor, 5, 1, ok? Mas eu também posso fazer, em vez de fazer o 2, eu faço o 5 do 5.
5, dominante duplo, dominante 1. Então faço Ré 7, Sol 7 e Dó. O Ré 7 é dominante do Sol 7 é dominante do Dó. Muito bem. E se eu quiser, de repente, fazer os dois e colocar o segundo grau interpolado aqui? Eu faço Ré 7, aí na verdade, antes de ir para o Sol 7, eu resolvo fazer Ré menor, depois Sol e depois Dó. Também posso, não posso? Fiz as duas situações. Eu não quis fazer nem 2, 5, 1 e nem 5 do 5, 5, 1. Eu misturei as duas, coloquei o 2 no meio. Então fiz Ré 7, dominante duplo. Ré menor, segundo grau interpolado, dominante, cheguei. Muito bem. Agora, pensa comigo. O Ré 7, se eu colocar a terça no baixo, ele é isso aqui. Ré 7 com baixo em Fá sustenido. Inverti esse acorde aqui. Muito bem. Agora, se eu fizer esse ajuste aqui, eu coloquei a nona menor, a terça já está no baixo e a fundamental estava aqui, o Ré está aqui. Se eu fiz isso, eu coloquei a nona menor, automaticamente tirei a fundamental e a terça no baixo, que é aquele acorde diminuto, que é o caso do Schoenberg, que o Schoenberg falou, que este acorde, na verdade, é um acorde de sétima com a terça no baixo, nona menor, sem a fundamental. Agora, os diminutos, eles andam em terças menores. Então quer dizer que este acorde é igual a esse. Isso aqui é a inversão disso. E vice-versa. Ou seja, o Mi bemol diminuto é o Ré 7. Se o Mi bemol diminuto é o Ré 7, quando eu faço essa passagem 3 diminuto, bemol 3 diminuto, Ré menor, Sol 7, esse acorde Mi bemol diminuto, que é o diminuto descendente, na verdade, ele é o dominante duplo, disfarçado, com a nona menor no baixo, ó. Olha aqui, se eu estou aqui, ó, Ré 7, coloquei a nona menor no baixo, adivinha quem é? É o raio do diminuto descendente, para chegar no 2. Então, o que ele está fazendo aqui é aquela progressão, 5 do 5, aí eu desisto, não quero fazer 5 do 5, 5, 1, quero fazer o 2 também. Coloco o 2, depois eu vou colocar o 5 e resolvo. Então, ficou. E isso vai estar em todas as situações em que esse acorde acontece. Portanto, se eu solar por cima de Ré 7, que, pensando nele como um dominante duplo, na hora que estiver nesse acorde, vai funcionar. Então, saber a análise harmônica mesmo, saber a função do acorde, saber o que esse acorde está fazendo ali, te ajuda até a pensar numa situação de improvisação mais simples. Ou seja, não saber, agora o contrário, não saber a análise harmônica bem, fazer confusão com a análise harmônica, pode sim te atrapalhar no improviso, tá? Vamos lá, segunda situação aqui de análise, tá? A segunda situação em que tem um acorde confuso também, que é um acorde disfarçado, na verdade. Os acordes disfarçados, eles aparecem muito, eles são vários. Pode aí, de repente, fazer um vídeo falando só sobre os acordes disfarçados. Comentem aqui também embaixo se vocês quiserem saber mais sobre os acordes disfarçados. Eu faço um vídeo falando sobre esses acordes, tá bom? E comente também aqui se você faz confusão na análise harmônica. Faz confusão na análise harmônica? Então deixe seu comentário. Fala aí, faz confusão, quando que você faz confusão, o que tem dificuldade, fala pra mim. De repente, uma coisa que você tem dificuldade, sei lá, empréstimo modal, não entendo esse troço. Sei lá, dominante secundário, sub 5, fala aí que eu faço um vídeo aí, de repente, falando sobre esses assuntos. Ok, a próxima situação é a música Din-Din, do Tom. Tom Jobim é uma das minhas grandes referências, então ele está recheado aqui. Na hora de que eu penso em análise, vem as coisas dele, porque realmente era um cara muito esperto para harmonizar. Então a música Din-Din é aquela assim, né? Céu, tão grande é o céu e um bando de nuvens que passam ligeiras. Inclusive tem um vídeo no canal, procura aí Análise Harmônica Din-Din Thiago Guzzo. Tem um vídeo aí super detalhado, você pode assistir, da análise dessa música. Então, céu, tão grande é o céu e um bando de nuvens que passam ligeiras, pra onde elas vão? Ah, eu não sei, não sei. E o vento que passa nas folhas contando as histórias.
que são de ninguém e que são minhas e de você. Bonito, né? Também. Aí vem se soubesses o bem que te quero, o mundo seria de tudo de lindo de. Se um dia você for embora, me leva contigo, deixa não lembro a letra. Aí vem, agora que é o pedaço. Eu toquei a música toda porque é bonito, tá? Então eu vou tocar aqui agora o pedaço que a gente vai analisar. Ele faz, e as águas desse rio. É esse acorde. Então preste atenção. Tá em Dó maior. Quando vem para esse pedaço, faz. Ele faz uma inclinação. O que é uma inclinação? É uma digressão sobre regiões. O cara deu um passeio. Você mora em Friburgo. Não, você não. Eu moro em Friburgo. Você mora em, sei lá, eu moro em Friburgo e aí eu resolvo que eu vou dar um passeio em Teresópolis, vou dar um passeio no Rio de Janeiro, pertinho, vou lá, pá. Só que eu não moro lá, eu vou lá, visito, é bonito, curto pra caramba, vou à praia, depois eu volto pra casa, entendeu? Isso é uma digressão, isso é uma inclinação. Agora, modulação não, eu tô indo toda semana pro Rio, tô trabalhando no Rio, tem que sair todo dia de manhã cedo para pegar a estrada e voltar à tarde. Quer saber? Meu trabalho está lá. Eu vou me mudar. Vou de vez, de mala e cuia, me mudo para o Rio. Isso é uma modulação, tá? Então aqui o que ele faz é uma digressão, é uma inclinação. Ele preparou para o terceiro grau. Então ele continua em Dó, mas esse terceiro grau agora, temporariamente, ele é o centro das atenções, ele é como se fosse a tônica, tá? Isso é o quê? É dominante secundário, Tiago? É dominante secundário, só que a inclinação, eu na minha cabeça aqui, na minha humilde opinião, eu acho que inclinação é um pouco mais do que um dominante secundário, porque um dominante secundário ele pode tocou e resolveu e acabou. Mas aqui não, é como mesmo temporariamente, inclusive antigamente chamava-se de modulação passageira. É como se aquilo fosse realmente uma modulação, mas é passageiro, por pouco tempo, daqui a pouco ele volta. Então isso para mim realmente seria uma inclinação. 2,5 para Mi menor, que é o terceiro grau de Dó. E ele vai ficar um tempo aqui, tá? E as águas desse rio, agora que é o acorde que faz confusão na análise harmônica, e que a gente vai ver esse cara agora. Que diabos esse acorde está fazendo aqui? Dó menor sexta. O que é isso? Esse acorde é o Si7. Só que ele é o Si7 disfarçado. E o Si7 é o dominante de Mi menor, que é o centro das atenções agora. Temporariamente, mas é a modulação passageira, é a inclinação, é a digressão, tá? Estou no terceiro grau aqui como o meu ponto de centro tonal temporário. E aí, por conta disso, esse Si vai ser o dominante. Só que ele pega o Si7 com a quinta aumentada e põe a nona menor no baixo. Colocou a nona menor no baixo, virou Dó menor sexta, mas na verdade, esse acorde é o Si7 com a nona menor no baixo, ou seja, isso aqui vai ser a nona menor, isso aqui, em vez de ser a sexta, vai ser a sétima menor do Si, isso aqui, em vez de ser a terça menor, vai ser a terça maior do Si, isso aqui, em vez de ser a quinta justa, vai ser a quinta aumentada do Si, tá? Tá disfarçado, porque ele resolve aqui. Antigamente, lá em 1900 e bolinha, ou 1800 e bolinha, o cara fazia isso
ele colocava uma appoggiatura no baixo. O que é uma appoggiatura? É uma nota vem de appoggiare. Ela apoia, depois ela resolve. Tá? Então a nota você depois você resolve. E essa appoggiatura resolvia, fazia e resolvia. Vai lá no Chopin, você vai achar isso aí. Mas depois de um tempo, os caras, sabe aquela coisa que é tão óbvio, você não precisa mais nem falar? Então, não resolve mais, daqui ele vem pra cá. Só que quando não resolve mais, aí você não sabe mais a origem. Tipo, você, que é vossa mercê, vós me ser, vão ser, você, ser. Daqui a pouco os caras vão falar, já se falaram, cada vez está encurtando mais. Então, é esse caso aqui. Então esse acorde, você deve encarar ele nessa situação como dominante. E você vai solar por cima do Si7, você vai pensar em Si7. Eu até separei um playback aqui com esse din-din, quer ver? Pra gente testar, ó. Ah, isso aí, ó. E depois disso, ele faz Lá7, bemol 9 e resolve em Ré menor, que vai passar a ser a nova digressão, tá? Agora aqui é a nova inclinação, agora no segundo grau. E aqui ele vai copiar, fazer a mesma coisa, porque isso aqui é uma marcha harmônica gigante. E a minha vida inteira esperei. Ou seja, esse Si bemol menor sexta aqui também é um acorde disfarçado. É um Lá7, bemol 13, sustenido 5, com a nona menor no baixo, tá? E é no Lá7 que eu vou pensar, tá? Ó. Então eu vou tocar o trecho todo primeiro, ó. Pa bi ba ba ro ro ro, bo bo bo. Ó, Lá7, Ré menor, começa tudo de novo. Pari, bari, rororó, Sol 7, voltou pra Dó, Din, Di, tá? E aí agora, nesses acordes menores com sexta, eu vou encarar como dominante, na hora de improvisar. Olha só como é que vai soar. Aí funcionou. E vou dar aqui também mais um exemplo, tocando do diminuto. Vou fazer uma sequência assim, ó. Lá, sétima maior e Lá diminuto. E esse Lá diminuto, eu vou pensar aqui, ó, aquela situação do baixo, que na verdade ele é um acorde... Não, na verdade não é nesse tom que eu coloquei não, peraí, agora que eu tô... Não, é Ré bemol. É Ré bemol, o playback tá no Ré bemol. Ré bemol, sétima maior, e depois Dó, Ré bemol diminuto. Faço diminuto parado. E esse diminuto parado, na verdade, é isso aqui, ó. Se você descer o baixo dele, ele é um Dó 7. E é nesse Dó que eu vou pensar para solar. Olha só como soa. Ré com sétima maior. Agora Ré bemol. Tô falando Ré. Ré bemol com sétima maior. Vamos lá. Ré bemol com sétima maior. Agora Ré bemol diminuto. E volta Ré bemol com sétima maior, Ré bemol diminuto. No Ré bemol diminuto, eu vou pensar nele no Dó 7, tá? Olha só o que acontece, facilita para eu solar. Ó.
fazer mais uma vez esse cara aí. Gostei. Agora. Ok? Bom, parei aqui. Minha gente, por hoje é só. Deixe os seus comentários aqui, se você tem dúvida ainda, deixa que eu posso fazer um outro vídeo. Diz aí se você também tem dificuldade com análise harmônica, o que você tem dificuldade. Coloca aí nos comentários e a gente se vê numa próxima, ok? Um grande abraço e até mais. Valeu! Tchau!